Bom dia, pessoal! Saúde a todo o nosso público, a todos que estão assistindo esse vídeo, com a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui, a mesa tá charmosa hoje, não tá? Hoje tá um charme absurdo, cara. Hoje a mesa tá muito charmosa. Meu nome é Diego, sou um dos âncoras desse canal. Olá, pessoal, tudo na paz? Eu me chamo Davidson Leopoldino, estou hoje aqui compondo. Eu sou mais humilde da mesa hoje aqui, eu acho. Em termos de conhecimento, com certeza eu sou mais humilde. Hoje a gente tá com um convidado maravilhoso. Né? Nosso convidado, pode se apresentar nessa manhã? Que bom, uma alegria extraordinária. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma alegria titânica, grande, épica em participar desse encontro de evangelização e, ao mesmo tempo, de uma troca de cultura, tanto acadêmica como cultura religiosa, religião, e falar do Divino Carpinteiro, de nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre uma alegria extraordinária para nós que somos missionários. E espero que você que nos vê, que nos escuta, possa aproveitar o máximo esta manhã extraordinária com esses jovens aqui, com esse nosso querido e tão amado podcast, que é um canal para a evangelização. Podcast 95. Pronto. Amém. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos logo apresentar para que o pessoal... Padre, qual é a sua formação acadêmica, a sua posição na Igreja Católica? A bagagem. Qual é a sua bagagem? Que maravilha, é bom, é ótimo isso. Eu sou Padre Bill de Arruda, sou pároco da paróquia Santa Luzia, no bairro da Estância, da jurisdição da Arquidiocese de Olinda e Recife. Claro, todo padre tem formação em filosofia e em teologia. Eu fiz filosofia e teologia na Casa de Heróis, do seminário da Arquidiocese de Olinda e Recife. Há umas outras formações. Eu também sou bacharel em Direito Civil, tenho formação em Direito Civil, com pós em Direito do Trabalho, tenho um pós em Psicologia na área de Psicopatologia, é uma área que eu sempre visava, queria, e outras coisas mais que vamos conversando durante o nosso podcast. Amém, amém. Amém. Pessoal, eu sou o David, eu sou formado em marketing. Pronto, acabou minha bagagem. Amém. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente... Aqui sempre ouviu muito falar de outras religiões, tudinho, mas a gente sempre ouve o ponto de vista do nosso público, da nossa bolha, daquilo que a gente tá. Mas nada melhor do que falar sobre uma religião, sobre alguma coisa, algum tema, do que alguém que vive aquilo. Então hoje é um tira-dúvidas de pessoas que... Nasceu não, a gente teve a nossa base dentro da Assembleia, tudinho, dentro da Igreja para um católico que tem uma bagagem enorme, que é estudado e tudo mais. O senhor falou que todo padre tem que ser formado em teologia e filosofia, não é isso? Isto, não se pode ordenar ninguém na Igreja Católica se ele não tiver no mínimo 3 anos de filosofia e, no mínimo, 4 anos de teologia. Então, é uma formação densa, uma formação profunda para que a pessoa chegue ao ministério sacerdotal, seja ordenado sacerdote da Igreja Católica. E até um tempo bem Sim, grande. sim. Geralmente a formação superior, ela corresponde de mais ou menos de 7 a 9 anos. E quando a pessoa é um padre religioso, então é bem mais, porque a formação é um pouco diferente e mais aprofundada. Sim. Legal. E bom, pessoal, um exemplo, esse vídeo aqui, nós somos evangélicos, é a nossa ideia. Acima de tudo, somos cristãos, graças a Deus, mas estamos participando de uma igreja evangélica. Isso é bem legal porque as dúvidas que nós vamos perguntar hoje aqui, são as perguntas, não é uma dúvida só de evangélicos, mas também do pessoal que é espírita, do pessoal que talvez seja de uma outra religião, que também tem essas dúvidas com relação ao catolicismo. Então, esse é um vídeo para todo mundo, vai ser um vídeo bem legal. Inclusive, até o próprio católico, às vezes, pode ser Sim, porque nem todo católico domina o conhecimento da doutrina católica, né? Claro, isso é natural. Então, esse vídeo, eu acho que assim, a gente teve diversos vídeos importantes. Agora, esse aqui vai ser importante pra caramba. Beleza? Então, vamos deixar de enrolar, Diego. Vamos começar? Vamos embora. Primeira pergunta é toda sua, Davidson. Pronto. Então, Padre Bill, a primeira pergunta é a seguinte. É uma pergunta que é importante a gente começar com ela. Certo. Quem é Jesus para a Igreja Católica? É uma pergunta extraordinária. Nós poderíamos até perguntar quem é Jesus para nós, mas já a pergunta direcionada a quem é Jesus para a Igreja Católica. Veja, Jesus, nós sabemos
como Filho de Deus encarnado, veio com a missão extraordinária de resgatar a pessoa humana que estava lá perdida no charco da lama podre, e o Deus que, por causa da humanidade, do amor, ele amou tanto a humanidade que se encarnou no próprio Filho, chegou e o Filho sofreu, passou pelo martírio, morreu no patíbulo da cruz, perdoando, abraçando, e a vitória veio no terceiro dia, como nós sabemos que é a ressurreição. Jesus para a Igreja Católica é o centro da Igreja. Jesus como fundador da igreja, Jesus como aquele que veio trazer realmente a missão do Pai, que era a salvação, resgatar as pessoas que estavam perdidas, desnorteadas, e para isso nós podemos ver nos 18 profetas do Antigo Testamento, eles falavam sempre que o Messias ia chegar, falavam sempre que o Messias ia chegar, e houve um momento no um determinado dado da história, que houve uma revelação total de Deus, o Deus de amor, na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a vida da Igreja Católica gravita em torno de Jesus Cristo. Toda a vida da Igreja Católica gira em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vocês poderiam até refutar o padre. Ô padre, mas a questão dos santos, das devoções de Nossa Senhora, etc. Sim, importante mas se a minha devoção, se a minha admiração, se o meu amor a Maria Santíssima não me leva a Jesus, essa devoção é capenga, não tem valor algum. Porque o centro é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, precisa, portanto, nortear toda a nossa vida cristã na Igreja Católica para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já falei, aquele que doou a vida, se entregou por nós, ressuscitou, e que um dia o soteropolitano, soter, como se diz em grego, voltará para nos resgatar para a eternidade no juízo final, que não que seja agora, porque queremos viver mais aí por aí. Amém, amém, amém. Ah, bem legal, bem legal. Pronto, bacana. Vamos lá, Diego. Já puxa a próxima seguir. Pergunta. A gente falou de Jesus agora, mas a grande dúvida que surge entre os evangélicos, como a Igreja Católica vê a pessoa de Maria? Ótimo, boa pergunta. Já adiantei algumas coisas. Veja, Maria, mãe de Deus e mãe de Jesus, quando parte do princípio de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, a Trindade Santa, na mesma essência, a mesma natureza, pessoas distintas, mas com a mesma essência. Isso aqui é importante. Maria Santíssima exerce um papel na economia da salvação extraordinária, porque foi uma mulher simples, humilde, da Galileia, daquela comunidade primitiva, primeira, e que Deus a escolheu como canal da graça. Dentre todas as mulheres, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Se hoje nós somos felizes porque nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo, imagina Maria, mãe dele, carregou no ventre, o coração batendo, é a salvação, é o Filho de Deus, a grandeza. Portanto, Maria Santíssima, como diz um documento da Igreja, Puebla, 1970 e pouco, a nova estrela da evangelização, é uma pessoa que há um espaço reservado na Igreja Católica para ela, porque foi por meio dela, ela como canal da graça de Deus para chegar até nós, a verdadeira e única graça que é nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que a igreja nunca coloca Maria Santíssima como centro de salvação, e nunca será. Mas por ela chegou até nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que nos escuta, Maria foi o canal pelo qual chegou até nós o Salvador da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos, principalmente no Evangelho de São Lucas, toda aquela caminhada, aquela vida do sofrimento de Maria. Maria que sofreu quando estava grávida, foi perseguida. Maria que sofreu aos pés da cruz. Maria que estava presente no primeiro concílio da igreja, no primeiro concílio lá nos Atos dos Apóstolos. Estavam lá os apóstolos e Maria Santíssima estava lá na chegada, melhor dizendo, da manifestação do Espírito Santo de Deus. E lá Maria, então Maria presente sempre nos momentos fortes da igreja. Então a Igreja Católica tem justamente esse deferimento extraordinário, especial para Maria Santíssima. Embora não seja ela e não será uma deusa, e não pode ser, porque só há um Deus.
Amém, amém. Ainda dentro dessa pergunta, como o padre abriu a possibilidade da gente perguntar, eu tenho uma dúvida. À vontade, à vontade. Na verdade, eu tenho um monte de dúvida. À vontade. Pronto. Padre, porque o que acontece? Os evangélicos, eu vou me excluir porque, graças a Deus, eu não faço isso. Mas gosta muito de bater no católico. Gosta muito. Isso é um fato. Até peço perdão, senhor, aqui em nome dos evangélicos, porque gosta de bater. Existe muito isso. E uma das coisas que eles falam, que nós falamos, eu vou me incluir no clube, tá? Nós falamos, é o seguinte, as pessoas dizem, olha, mas é porque na Igreja Católica existe adoração a Maria, existe adoração à pessoa de Maria. Essa adoração a Maria, ela existe mesmo? E se ela existe, como ela funciona? Com certeza, pessoas que estudam, que leem, não inferem, não afirmam isso, que não existe adoração. Porque se houvesse adoração a Maria Santíssima, então Jesus já tinha caído por terra da Igreja Católica. Não é Deus. O centro é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que há na Igreja Católica, como já falei, é um espaço reservado de veneração, de respeito a Maria Santíssima. Mas a Igreja nunca colocou Maria Santíssima como centro. O centro é Jesus, é o Verbo encarnado. Mas a Igreja Católica reconhece que Maria Santíssima, na economia da salvação, foi uma pessoa importantíssima, escolhida por Deus. Por Deus. Quando enviou o anjo Gabriel para o anúncio. Então, se ela foi escolhida por Deus, se eu sou filho de Deus, sou querido, amado, muito mais Maria Santíssima. Então, o que nós temos na Igreja Católica e o que existe é um culto de veneração, de respeito a Maria Santíssima. Aí você poderia até me refutar. Mas, padre, a igreja proíbe fazer imagem. Lá vocês têm um bocado de imagem. Ótimo, parabéns. A igreja proíbe fazer imagem. A igreja proíbe adorar a imagem. A religião proíbe, a Bíblia, a palavra de Deus, adorar a imagem. Mas em momento algum a Bíblia proíbe fazer imagem. Se você pegar o livro do Êxodo, capítulo 20, proibido. Livro do Êxodo, no capítulo 25, mandaram fazer uma arca com 2 querubins, as asas batiam no outro. Se você andar mais um pouquinho no livro do Levítico, número 21, mandou fazer uma haste, colocar lá uma cobra e mais, quem contemplasse ia ser curado, ia ser curado. E eu digo mais, Jesus é o quê? Jesus é uma imagem de um homem. Jesus não veio como anjo, não. Jesus veio como um homem que sentia como nós sentíamos. Ele chorava, ele sentia fome. Só é lembrar lá no momento de 40 dias, 40 noites com jejum, ok? É nesse sentido, não há adoração. E nem pode. Perfeito, tá ótimo. Legal. A tua pergunta agora? Agora é minha, vamos embora. Próxima pergunta, Padre Bill. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas a gente queria entender um pouco mais sobre essa pergunta. Pergunte. A Igreja Católica, ela aceita a doutrina da Trindade e como ela funciona? Meu caro, a doutrina da Igreja Católica, ela gira em torno da Trindade. Toda ação litúrgica da Igreja, ela tem início com a invocação da Santíssima Trindade. É quase impossível começar uma oração na Igreja Católica que primeiro não seja invocado a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque nós reconhecemos, e como de fato é a Trindade Santa, e aqui é bom fazer uma observação, porque alguns dizem que a Trindade é um verdadeiro aleijão, porque é quase impossível 2 massas ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, como diz a lei de Newton, né? Mas quando é que a Igreja Católica defende a Santíssima Trindade? 3 pessoas em uma única pessoa, e uma única pessoa em 3 pessoas. Como é isso? Que lógica é essa? Não é da questão dos acidentes físicos, tamanho, ou não. É na essência, na natureza. A natureza que tem o Pai é a mesma natureza que tem o Filho e tem o Espírito Santo, com uma diferença. Jesus tem 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Isso é muito importante deixar isso bem patente, bem claro, para que haja comunicação entre nós. Então, toda a vida litúrgica da igreja, toda a caminhada, gira em torno da Santíssima Trindade. Se tira a Santíssima Trindade, pode-se falar de tudo, menos de Igreja Católica. Amém. Show de bola. Pra mim é muito bom, já tá respondido. Vamos lá, vamos começar agora a tirar uma dúvida que a gente mistura muito.
qual é a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa? Ok, interessante. Para isso, para responder, eu tenho que dar uma marcha a ré, craseada, uma marcha a ré. E para o ano de 1054. O que foi que houve em 1054? Fala-se muito nos tempos odiernos de cismas na igreja. Sim. Houve alguns cismas, etc. Mas o grande cisma que houve na igreja foi um cisma teológico. Em 1054, com a questão do filioque, a procedência do Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai, passa pelo Filho, ou o Espírito Santo só procede do Pai e não passa pelo Filho? Então, foi uma questão doutrinária que houve, chamada de filioque. Depois vocês colocam aí na internet, vocês vão ver, estudar mais um pouquinho. Filioque. O que acontece? A partir desse momento, até 1054, a igreja caminhava, não havia essa divisão de igreja católica e nem igreja ortodoxa. Porque católico significa universal. Uhum. Por isso que às vezes nós usamos a expressão igreja universal, não com outras denominações que existem, mas é igreja universal porque o termo católico é um termo grego que significa em todo lugar. E onde você está, lá está presente a igreja católica. Então, em 1054, houve essa divisão entre os católicos romanos com os católicos doravante, a partir daquele momento, os ortodoxos. Os ortodoxos têm uma comunhão com a igreja católica, existe sim. Por exemplo, na igreja católica há sete sacramentos. Eles reconhecem os 7 sacramentos. A Eucaristia, batismo, ordem, matrimônio, unção dos enfermos, penitência, etc. Eles reconhecem. Reconhece a Bíblia na sua inteireza, dos 72 livros, um pouco diferente do evangélico. Os ortodoxos reconhecem muitas coisas. Contudo, antes havia uma comunhão com a Igreja Romana na pessoa do Sumo Pontífice, isso é, do Santo Padre, o Papa, que nós temos hoje o Papa Francisco, que a figura do papado é uma figura, além de ser católico, uma figura histórica. Sim. Falar da história é conhecer a história do papado. O que acontece? A partir daquele momento, eles se separaram por causa dessa questão doutrinária e eles não reconhecem mais como autoridade suprema deles o Papa, como nós reconhecemos cristãos católicos romanos. Então, eles têm o patriarca deles, o Papa, entre aspas, o Papa deles, como nós estamos vendo agora, por exemplo, essa questão da Rússia com a Ucrânia. O senhor presidente falou até com o Papa deles, o patriarca da Rússia, que eu esqueci agora o nome, que é justamente o Papa para os fiéis cristãos ortodoxos. A diferença consiste nisso. Uhum. Eles não reconhecem mais o Papa como sendo superior deles, como aquele princípio e como aquele que sucedeu do primeiro Papa, Pedro. Porque a palavra Papa não é Papa de quando a gente comia quando era pequeno, não. Não. Papa significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Por isso que só o Papa é quem usa branco. Nem o outro bispo pode usar branco, só o Papa. Papa significa isso. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Por quê? Se você pegar a Bíblia, toda vez que Jesus mencionava o grupo dos 12, toda vez, se isso é sem exceção, lá estava no primeiro ponto, no primeiro nome, Pedro. Pedro sempre em primeiro lugar, já demonstrando aquele sinal inequívoco do que seria. Lá também no Evangelho de Marcos, você vai ver, quando Jesus se dirige a eles, perguntou a eles, quem sou eu? Perguntou, o povo fala o que a meu respeito? Fala que é o profeta Elias, fala que é um dos profetas, fala que é João Batista, etc. Mas vocês, e eu sou o que para vocês? Aí Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ali ele estava revelando. Aí Jesus respondeu, feliz és tu, Simão Pedro, porque não foi o ser humano que te revelou isso, não foi a carne, mas foi o meu Pai. Ali já estava demonstrando a missão de Pedro. É bonito isso. Amém. Amém, legal. Tem alguma dúvida sobre isso aí? Não, sobre isso ficou muito eu claro. Eu não sabia porque o nome era Papa. Agora Papa nesse sentido. Só que ele pode usar, ele tem outros nomes. O Papa, ele pode usar o nome
Papa, o sumo pontífice, o bispo de Roma, servorum Dei, servo de Deus, etc. Ele usa vários nomes. Ok? Amém, amém. Amém. Sua vez da minha agora. Tua? Vamos lá. Pronto, aqui é uma pergunta bem legal. Vamos lá. Como a Igreja Católica define a salvação eterna? Que maravilha. Veja, a salvação, primeiro, é graça, é dom de Deus, é um presente de Deus. Porque ninguém é capaz de se salvar por si mesmo. Porque se fôssemos capazes de nos salvar pelos nossos méritos, então não precisava de sacramento, não precisava da graça de Deus. Então, primeiro, a salvação é um dom, é uma graça, é um presente de Deus. E é um dom, é uma graça para todos. Não é só para padre, para quem é evangélico, pastor, cristão. Não. A salvação é para todos. Contudo, recorrendo a uma adversativa, é bom deixar claro o seguinte. Deus nos criou livres. Nós somos livres. Você que nos vê aí, você é livre para as suas escolhas. Por isso, cuidado com as suas escolhas. Às vezes, as nossas escolhas nos colocam em situações difíceis, em becos sem saída. Por isso que o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade consiste nisso, escolher sempre o bem, porque nós somos livres, como dizia Agostinho de Hipona, mas nós somos livres para escolher sempre o bem, não para escolher o mal. Então, voltando à sua pergunta, a salvação é graça, é dom de Deus? É. Agora só que alguns, por causa do livre-arbítrio, da liberdade, pode preterir, excluir. Eu não quero, mas com liberdade dele. Mas que o presente eu posso dar um presente para você, esse iPhone para você. Você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. É a mesma coisa da salvação. A salvação é eterna. Alguns não querem. Por exemplo, bíblico isso, nas tentações, lá no grupo, o que foi que aconteceu com Judas? Entregou Jesus. Foi. Aí você poderia também me refutar, mas padre, Pedro também entregou Jesus. Sim, entregou. Não só entregou uma vez, não, negou Jesus 3 vezes e depois o galo cantou, como nós sabemos. Mas qual é a diferença entre Judas e Pedro? Há uma diferença titânica, enorme. Qual? É que Pedro acreditou na graça de Deus. Pedro acreditou na remissão dos pecados. Pedro acreditou na salvação. Por isso que Pedro não foi colocar a corda no pescoço e se enforcar. Diferente de Judas. Ele não acreditou na salvação. Logo foi praticar aquele suicídio. Foi consumido. Quer dizer, ele mesmo. Por quê? Ele não acreditou na graça de Deus. Porque para todo pecado há sempre um perdão. Só há um pecado que para ele não há perdão. Só há um pecado. É o pecado contra o Espírito Santo. Padre, mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? É eu não acreditar na graça de Deus. É eu não acreditar na salvação. É eu não acreditar que por mais podre, fétido de pecado que eu esteja, onde São Paulo já nos diz, Paulo de Tarso, onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. É assim que funciona. Então a graça, a salvação é presente, é dom de Deus. Amém. Show. Legal. Padre, pronto, só uma questão ainda sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam buscando uma justificativa religiosa para algumas coisas. Com relação à salvação, ainda, né? O cristão, até inclusive católico, que podemos dizer assim, porque tem muitas pessoas que até falam isso, até vou buscar essa pergunta, e falam, eu sou católico praticante e sou católico não praticante. As pessoas falam isso. Eu nunca entendi muito bem como acontece. No caso, tanto esse católico praticante quanto não praticante, eles têm direito a essa salvação? Qual é essa divisão? A salvação é para todos nós. Agora, católico se diz que eu sou católico, mas sou praticante, ele não é nada. Eu sempre imaginei isso. Ele não é nada. Católico é católico, conhece a doutrina da sua igreja, vai para a missa todo final de semana, lê a palavra de Deus, tem a vida arrimada, estribada na palavra do Salvador, nosso Jesus Cristo, conhece a doutrina da igreja, aí sim, é católico. Mas essa questão de dizer, eu sou católico, não sou praticante, então você não é nada.
Como também acontece nas outras religiões Com evangélicas. Eu certeza. sou evangélico, mas nunca fui ao culto. Não. Não. Meu jovem, ou frio, ou quente, morno, vomita. Não é verdade? Então pronto, essa questão não existe. Agora, se eu ser católico, praticante ou não, e se eu vou ganhar a salvação, isso aí é outra questão. Isso aí é de liberdade, refere-se à liberdade. Se eu acredito na salvação, então vai ganhar sim. Agora com a condição, viu? Cuidado. Não fique mergulhado o tempo todo no pecado, não. Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é perdão, então eu vou aproveitar a vida, aí no finalzinho vou me arrepender, aí eu arrependi, estou chorando. Mas peraí, e o seu tempo? Porque o pecado tem as suas consequências. Nós falamos muito de que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, mas esquecemos um predicativo, um atributo de Deus. Sabe o que é? Justiça. Deus é justo. Então, cuidado com a justiça divina. Não é que Deus é castigador, Deus é vingativo, Deus é perseguidor. Não, não, não. Deus é justo. Se ele é justo, vai agir com a justiça. Isso. Somente isso. E eu pago com o meu livre-arbítrio, com a minha liberdade. Por isso que eu falei, cuidado, cuidado. Você está fazendo o que com o seu livre-arbítrio? Com a sua liberdade, com as suas escolhas? É a famosa lei da semeadura, né? Meu jovem, a lei da semeadura, ela não precisa irrigar, não. Não precisa colocar água. E não precisa ter fé, não. A lei da semeadura, não. A lei da semeadura é uma lei natural. Você só colhe o que você semeou. Pronto e acabou. Não pense que você vai semear semente de figo e vai colher abacaxi, não. Vai colher semente de figo. Então, por isso, você está semeando o quê? O que é que você está semeando na sua família, na sua casa, no seu grupo, no seu trabalho? Você está semeando o quê? E eu digo mais, não só semear. Quais são as sementes que você está semeando? Quais são as sementes? São sementes selecionadas? São sementes boas? E vou mais além. Em que terreno você está semeando a sua semente? Cuidado, nós não podemos pegar uma semente, a semente, a palavra de Deus e semear em qualquer lugar. Não, não. Nós não podemos jogar pérolas para os porcos, não, melhor dizendo. Então, qual a sua semente? Você está semeando em que terreno? Escolha bem, escolha as sementes, escolha bem o terreno, porque, meu jovem, a colheita será farta. Disso eu não duvido. Amém. Amém, amém. Vamos lá, Diego. Agora é tu, né? Na Igreja Católica a gente vê vários cargos assim, tudinho. Então a dúvida que bate é qual é a hierarquia da Igreja Católica? Quem está acima de quem? Como Ok, importante. Antes de responder isso, é preciso deixar patente, deixar claro o seguinte, que é impossível, humanamente falando, um grupo conviver em harmonia sem a norma e sem a hierarquia. É impossível. Vocês são evangélicos. Uhum. Sim. Eu não sou evangélico, mas eu digo a vocês que vocês estão subordinados a um pastor. Sim. Ninguém é acéfalo. Vocês trabalham, não trabalham? Sim. Trabalhamos. Pronto. Vocês não chegam ao trabalho a hora que vocês querem e vocês fazem o que vocês querem, não. Vocês têm uma CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, para vocês seguirem, não é assim? Sim. Pronto. A hierarquia existe para isso, é para organizar. E na Igreja Católica, a hierarquia é muito simples e direta. Nós temos a hierarquia, o Sumo Pontífice, como pastor supremo da Igreja, Sumo Pontífice, os bispos, os padres e os diáconos e os leigos. Pronto. A hierarquia da igreja funciona assim. Aí vocês poderiam me refutar. Ô padre, mas eu já ouvi falar de cardeal, de arcebispo, de diácono, etc. Sim, existe. Mas tudo isso é título. Tudo isso é título. O que importa na Igreja Católica é o Sumo Pontífice, o príncipe dos apóstolos, o Papa, que tem universalidade para toda a igreja. É claro, não sei se vocês já observaram isso, mas quando o Papa usa o báculo dele, o báculo do Papa é diferente dos bispos. O do Papa é uma cruz, sentido o vertical e sentido horizontal, forma uma cruz, mostrando que a jurisdição dele é universal, é para toda a igreja do mundo. Aonde o Papa vai, ele tem jurisdição.
O do bispo é diferente, o báculo do bispo. Geralmente ele vem assim, faz uma volta assim, não é? E aquilo significa dizer, o báculo dele, que a jurisdição dele só se refere àquele território. Por exemplo, o arcebispo de Olinda e Recife, o meu superior, ele só tem jurisdição no território dele. Se ele for a Nazaré da Mata, ele não tem jurisdição lá. Tem que pedir jurisdição ao bispo de lá. Porque em cada diocese tem uma jurisdição. E dioceses, existem as arquidioceses, que é uma diocese, tem apenas uma jurisdição só e somente. A hierarquia da igreja funciona assim: Papa, bispo, padre, diáconos e leigos. Bem direto. Perfeito, E ótimo. o resto não passa de títulos. Certo. Ok. Cardeal é título, arcebispo é título, tudo isso é título, só. Legal, legal. Perfeito. Não, tá ótimo. Pra mim foi bem. Sou eu, né? Vamos lá. Tu? Pronto. Essa aqui, Diego, eu vou pular porque ele respondeu, basicamente. Sim, Beleza? Eu vou sim, passar sim. pra próxima. A pergunta era o que o Papa representa para a Igreja Católica. Você já deixou... É o sumo pontífice, é aquele Claro, que congrega a comunhão o Papa como cabeça do colégio apostólico, que é o magistério da igreja. O magistério da igreja é a comunhão de todos os... Isso é uma graça de Deus, porque para onde você vai, todos os bispos da igreja católica em comunhão com o Santo Padre. Isso é bonito. É uma grandeza extraordinária. E que não está em comunhão, sai, pronto, e acabou. Mas a comunhão da Igreja Católica funciona assim. O Papa, como pastor supremo, universalidade para toda a igreja, cada bispo na sua diocese, cada padre no seu território paroquial, cada diácono também no seu trabalho a serviço da sua diaconisa na igreja, na paróquia. Amém, perfeito. Agora já vi uma pergunta que é... Dito polêmica, assim, para assim falar. Porque não é só dito nas igrejas, sim pela sociedade no Isso. todo. Então, detone, vamos Essa embora. é uma dúvida da sociedade. Por que os padres não podem casar? Mas que maravilha, que pergunta boa, extraordinária. Oh, coisa boa. Eu não me casei porque eu não quis. Sim. A Igreja Católica não foi à minha casa colocar uma faca no meu pescoço e dizer: você vai ser padre. Não. Eu fui para o seminário por livre e espontânea vontade. Eu fui para o seminário por vocação. Eu fui para o seminário pelo chamado. Somente isso. Aí você pergunta, aí vem agora a pergunta: e por que o padre não pode casar? Não é que o padre não pode casar. É que o padre faz parte de uma sociedade humana, não sociedade angelical, e mesmo na sociedade angelical há hierarquia. Na sociedade humana, o padre faz parte de uma sociedade humana, e impossível uma sociedade humana sobreviver sem hierarquia e sem lei. A hierarquia existe para delegar poder, porque se não há hierarquia, como é que o poder vai ser delegado? Por exemplo, na empresa de vocês existe hierarquia. O dono delega poderes. Vai fazer o pagamento ali, vai fazer fulano, né? Só quem manda é ele. Então, a hierarquia existe para delegar poder. Por exemplo, tivemos aqui no Recife, recentemente, um congresso nacional. Nenhum cardeal, nenhum bispo poderia delegar alguém para vir presidir o congresso. Só o Papa. O Papa delegou hierarquia, delegou um cardeal de Portugal para aqui e veio presidir o congresso. Então, a hierarquia, a finalidade é esta. E a lei existe para organizar o ser humano em sociedade. Por quê? Por natureza, nós somos normados. Nós precisamos de normas. Agora, respondendo a sua questão, uma contextualização para a gente entender a resposta. Na Igreja Católica existem normas. Nós temos o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico de 1917, o Pio Beneditino, e o Código de Direito Canônico, a novel legislação de 2000 e pouco, etc. Aliás, 1983, 82, 83. E lá fala sobre o celibato. Aquele que abraçou de modo livre o celibato, ele não pode se casar. É uma lei positiva da Igreja. O que é uma lei positiva? Uma lei criada pela igreja, pelos homens da igreja, porque a igreja também, como instituição humana, pode criar normas, mas eu vou mais além do que a essa resposta. Jesus falou para alguns que há pessoas que se tornam
pessoas que se tornam eunucas, os eunucos, porque nasceram eunucos. As pessoas que se tornam eunucas porque se fizeram eunucas. E pessoas que se tornaram eunucas por causa do reino dos céus. Pessoas castas. Então eu escolhi, por livre vontade, liberdade, livre-arbítrio, em ofertar a minha castidade, a minha vida à igreja. Aí você poderia até provocar mais o padre. Mas, padre, o celibato não causa tanta pedofilia? Escândalos de padres com pedofilia? Sim, ok. Mas não é, o problema não é o celibato que causa pedofilia. Não. É a pessoa que era pedófilo antes e se escondeu por trás do celibato, porque a pedofilia é uma chaga, é uma lástima que atinge a todos. E o maior índice de pedofilia não acontece na igreja, acontece dentro da própria família. Isso é estatísticas, isso são dados. Por sinal, eu já fiz um estudo sobre isso. Então, o celibato não é causa para a pedofilia. O celibato, uma norma criada pela igreja. Algum papa pode chegar e acabar com o celibato? Pode, ele pode acabar. É uma lei positiva, é uma lei criada, pode sim. Mas eu acho muito difícil um papa fazer isso, porque a igreja já tem uma história de caminhada enorme. A lei do celibato é uma lei bem antiga, que já um costume, melhor dizendo, antigo que há na igreja. A questão daqui, o celibato foi criado no século V, pelo Papa Inocêncio I. Eu até anotei aqui. Quer dizer, é um costume antigo. E se o padre não se acha feliz como celibatário, não há problema. Chega ao superior dele, renuncie, vá se casar e vá ser feliz. Porque a coisa pior do mundo é você estar exercendo uma função à força, forçada, então você não é feliz. Então vá ser feliz, meu irmão. Como também há pessoas que vivem dentro do matrimônio e não são pessoas felizes. Isso acontece. Sim. Então, o padre não se casa porque ele não quer. Nós temos padres que deixaram o ministério e são casados. Ótimo. Felizes da vida, sem qualquer problema. Perfeito. O senhor foi até numa parte que muito padre nem fala. É a parte sobre a pedofilia. Sim, é claro, é uma realidade que existe na igreja, etc. O Papa Francisco está combatendo agora, brincou, é reconduzido ao Estado laico, etc. Tudo mais. E você poderia até mais provocar mais o padre. Eu achei a pergunta tão fácil. Poderia provocar. Mas, padre, na igreja há tanto homossexualismo, uma afetividade, padre. Sim, existe. Onde é que não há uma afetividade? Onde é que não há? Em todo espaço, em todo lugar. Agora, o que não pode é você fazer disso de um programa de vida, de uma afetividade, e que nós devemos respeitar, acolher com muita caridade essas pessoas que a igreja às vezes é tão criticada. Mas veja o que é que a igreja fala sobre essa situação. Já que nós estamos tocando nesse assunto da questão das pessoas homoafetivas, elas merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e devemos acolher, porque são filhos de Deus. Agora, que todos nós precisamos buscar a santidade. Isso é que é importante na nossa vida, porque nós vivemos para a graça de Deus, nós vivemos para servir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda generosidade. Aqui está no catecismo, que eu não estou encontrando aqui agora, veja, quando se fala da homossexualidade, que hoje agora fala mais de homoafetividade, a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que se sentem atrações pelo mesmo sexo, etc. A homossexualidade tem se revestido de forma muito variáveis ao longo dos séculos e de culturas. Sua gênese psíquica, isso aqui é importante, sua gênese psíquica continua amplamente inexplicável. E aí continua o texto, e aqui fala que a igreja acolhe, as pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadores da liberdade interior, e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração, pela graça sacramental. Então essas pessoas são convidadas a viver uma vida santa e ganhar salvação. Pessoas santas. Nós não podemos sermos, melhor dizendo, semelhantes àqueles 3 grupos que Jesus não suportava: os fariseus, os saduceus e os escribas. Só viviam para condenar, mas que havia uma sujeira interior
terrível entre eles. Ótimo. Eu só tenho agora uma dúvida. Provoque. Com relação. Eu percebi que o senhor tem uma aliança. Essa aliança eu uso. Ele está casado com Jesus, está casado. Não, isso é uma aliança de fidelidade. Eu tenho um compromisso com a igreja e eu uso. Alguns padres nem usam. Eu ganhei. Este anel, por sinal, eu ganhei também. Muito bonito, etc. Mas só a aliança sobre a questão de um compromisso particular meu com a fidelidade à igreja. Somente isso. Mas a igreja recomenda isso ou é algo seu? Não, isso é livre. Isso aqui é algo meu. Certo. Isso aqui é algo meu, entendeu? E esse anel tão bonito foi que eu ganhei e botei aqui. Uma senhora, padre, eu dei um anel cravejado com pedras preciosas, o senhor não usa. Aí eu fui lá um dia, tirei, botei assim, fiz assim. Comecei a falar com ela e falei assim para ver que eu estava usando o anel. Amém. Olá, Diego. Padre, como a Igreja Católica vê a questão do divórcio? Um casal se divorciar. Ok. Interessante. O divórcio é uma chaga. O divórcio é um sofrimento. O divórcio causa sofrimento para os pais, sim. Mas quem realmente sofre com o divórcio são os filhos. Porque querendo ou não querendo, o divórcio causa incômodo. Vejamos, o divórcio no Brasil, ele foi criado pela Lei 6.615 de 1977. O divórcio no Brasil é uma iniciativa do senador pelo Rio de Janeiro, Nelson Carneiro. Foi ele que criou e ele apresentou o PL, o projeto de lei do divórcio no Congresso na época. Foi uma revolução. A Igreja Católica fez muitos movimentos, etc., para que o divórcio não fosse passado e passou. Então o divórcio é mais novo do que eu, porque eu já ultrapassei 50 anos, graças a Deus, e bem vividos. Já sou mais do que um cinquentão. Como a Igreja Católica vê o divórcio? Ela vê como uma ofensa ao sexto mandamento. O que é que diz o sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. Então, é uma ofensa. Aí, você poderia me questionar, padre, quer dizer que eu casado, a minha mulher não gosta de mim, ou eu não gosto dela, e eu vou ter que conviver o tempo todo com isso, padre? Ou a minha mulher santa, e eu bato na minha mulher, como a gente vê por aí, caso de feminicídio, etc., e agora a mulher vai ter que suportar isso? Não, hipótese alguma. Pode haver, e inclusive a igreja aconselha que haja separação. Pode. Se não há condição da convivência sob o mesmo teto, haja o quê? Para o bem das partes, a separação. Mas que o vínculo conjugal nunca seja quebrado. O que Deus uniu, o homem não separa. Está lá no Evangelho, eu acho que é São Marcos capítulo 16. O que Deus uniu, o homem não separa. Então a igreja vê o divórcio como uma chaga, uma quebra com um sofrimento para as famílias. Contudo, recorrendo a uma adversativa, há na Igreja Católica o Tribunal Eclesiástico. E o Tribunal Eclesiástico existe para oferecer condições para analisar o casamento. Se o casamento existiu ou não existiu. Porque às vezes o casamento só fica apenas e tão somente na aparência. Não sei se você sabe que o casamento, além de ser um ato de amor, é um contrato. É um contrato sinalagmático, bilateral, entre duas partes que assinam o contrato. E lembrando, padre não faz casamento de ninguém, pastor não faz casamento de ninguém, juiz não faz casamento de ninguém. O casamento, ele se perfaz, ele acontece pelo consentimento livre dos cônjuges. Nós temos na Igreja Católica uma forma e a gente não pode fugir dessa forma de jeito nenhum. Porque se fugir, não existiu casamento. Não há casamento. Lá, não sei como é a forma de vocês, mas o pastor tem que perguntar para eles. Você quer casar com fulana? Quer. Você quer fulano? Quer. Isso pelo menos é a forma deles. Porque se ele não disser isso, não existe matrimônio. Porque quem faz o matrimônio, quem assiste o matrimônio, o padre apenas assiste, o padre apenas abençoa, o pastor apenas abençoa o matrimônio. Mas quem faz o casamento mesmo acontecer é o consentimento livre e ciente das partes. Isso é que é importante. Na Igreja Católica existe o quê?
o tribunal eclesiástico, onde nós levamos o processo para ver se o casamento pode ser declarado nulo, isto é, aquele matrimônio que passou apenas e tão somente de aparência. Se eu fosse falar sobre isso aqui, nós iríamos passar umas 2 horas, porque É um podcast só pra há 20 e tantos anos que eu sou juiz do tribunal eclesiástico, então eu tenho uma vasta experiência para falar sobre isso, mas vamos deixar para um outro momento. Outro dia vocês me convidam, Rapaz, prepare com esse certeza. um lanchezinho desse aqui para o padre, e o padre agora vai comer um beliscar aqui, vocês vão fazer outras perguntas. Amém. Legal, Muito bom, muito bom. É muito bom. Já surgiu o convite já para o próximo. A gente falar sobre matrimônio aqui. Achei bem legal. Show de bola. Pronto, é minha, né, Diego? Isso. Pronto, padre, aqui tem um... Eu, na minha vida toda, eu acho que eu participei de... Isso aqui é de graça, já está pago já? Já tá pago. É boquinha livre? Então vamos embora. Pode. Eu acho, padre, que na minha vida toda eu participei, acredito que de umas 3 missas. Foram pouquíssimas mesmo. E tanto eu quanto algumas outras pessoas que também não participaram têm dúvida de como ocorre a missa. Então a pergunta é, como ocorre o padrão de uma missa? Como ela funciona? Diretamente, para a gente não perder tempo. Enquanto tomei água, vejamos. Muito Rapidinho. simples. Mateus? Não, corte. Matheus. Valeu, Matheus. Pronto, Ok. padre, pode falar agora. Mateus, tu estava cochilando, dormindo, Mateus? Tava E cochilando. o padre dizendo isso. Mas isso acontece, se preocupe, não foi dormir tarde, trabalhando, ou se não no Zap. Pois. Acontece a missa. A missa é o santo sacrifício. É Jesus que se doa, é Jesus que se entregou desde aquela missa da Quinta-feira Santa, da entrega total, nós atualizamos aquele mesmo sacrifício. Helder Câmara, Dom Helder Câmara, considerado o pastor do século, figura universalmente conhecida. Ele dizia, nós não somos menos privilegiados do que São João Batista e Nossa Senhora, João e Nossa Senhora que estava lá aos pés da cruz, onde houve a primeira missa, uma missa cruenta com o derramamento de sangue. Na missa acontece o mesmo e o único sacrifício, não cruento, porque não há derramamento de sangue, mas incruento, porque não há derramamento de sangue, mas o sacrifício é o mesmo. E a missa era dividida em 2 grandes partes. A primeira parte, a celebração da palavra, onde a palavra de Deus é proclamada, é lida, é partilhada, e a segunda parte, que é o santo sacrifício, o próprio ofertório em si. Então a missa é dividida em 2 grandes partes. Mesa da palavra e mesa da Eucaristia, mesa do pão. Iniciando com o sinal da cruz, da Trindade Santa, e terminando com a Trindade Santa. Começa com aquela saudação de São Paulo, quando redigiu a sua carta aos Coríntios. Eu acho que é a segunda carta aos Coríntios, se eu não estiver esquecido, mas o padre pode esquecer, porque ele já passou de 50 anos. Quem passa de 50 tem o direito de esquecer. Então, é aquilo mesmo. São Paulo diz assim, nós começamos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Foi o que São Paulo disse aqui na segunda carta, quando ele redigiu aos Romanos, porque São Paulo escreveu 13 cartas, 13 cartas, né? Rococó, gaeficó, teté, tititi, fi. Isso é um termo mnemônico para você gravar as cartas de São Paulo. Aí no finalzinho, a conclusão de São Paulo aos Romanos, está aqui, que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nós começamos a missa assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E assim vai embora. E terminamos também com a Trindade, porque todo o sacrifício da missa é fundamentado na Trindade Santa, como nós já falamos em tempo pretérito aqui. Amém, perfeito. Seguindo, a gente... Essa é boa.
A gente, quando conhece uma pessoa católica, a primeira coisa que chama atenção é que ela sempre tem um terço. Ou pendurada no carro, ou em casa, em algum lugar, enrolada no braço. O que significa o terço? Ok, vejamos, o terço é uma oração bíblica. Eu vou provar para vocês pela Bíblia. Quando o anjo Gabriel chegou a Maria, foi que ele falou: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ave Maria cheia de graça. É o que nós rezamos, é o terço. E meditamos os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A segunda parte da Ave Maria, quem fez foi Santa Isabel, lá no monte. Quando Maria Santíssima foi visitar Isabel, a sua parenta, a sua prima, ela respondeu: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Tá aí. Então, é uma oração bíblica. A Santa Maria, que é a última parte, a igreja, porque um pouco diferente do evangélico, nós temos duas fontes que fundamentam a nossa fé. Isto é, a palavra de Deus escrita e a tradição. A tradição, o que os santos padres falam, a patrologia, um pouco diferente de vocês. Vocês ficaram mais na linha da divisão, da renúncia de Lutério, com aquela questão da fundamentação. Se não está na Bíblia, então não é salvação. Nós temos um pouco diferente. A palavra de Deus e a tradição. E o magistério da igreja a serviço da palavra e da tradição. E para nós, a tradição, com T maiúsculo, não é menos importante do que a palavra e muito menos a palavra é menos importante do que a tradição. É uma mesma fonte de graça. Então, o terço nós meditamos. E quando nós estamos meditando o terço, nós estamos meditando o quê? Os mistérios, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Calvário, mistérios do sacrifício, mistérios da glória, mistério da ressurreição, tudo que está na palavra de Deus. Mas nem todos que usam lá o terço, que diz que é católico, e medita o terço, né? Mas eu não vim aqui para julgar. Eu não vim aqui para julgar ninguém, não. No caso, o terço é para ser meditado. A gente, quando pega um terço, a gente vê que tem várias bolinhas, tudinho. Isso, as bolinhas são as contas. São 10 Ave Marias e um Pai Nosso em cada oração do terço, em cada mistério. Mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos. Então, cada mistério, a gente reza, que semelhante, tem até um costume dos budistas, né? Que ele tem uma coisinha assim, que ele fica meditando as mantras dele, né? Sim, não é aquilo, não. É diferente. A nossa fundamentação vem na Bíblia e a partir do momento com o fundamento daquilo que o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora. Bem, ok. Ótimo. Pronto, aqui agora uma outra questão. Parece que eu peguei as perguntas mais duvidosas, assim, né? Que a gente chama como duvidosas. Diga lá. Pronto. Como é o batismo na Igreja Católica? Simples, bem simples e direto. Primeiro, para que haja um sacramento, são necessárias 3 coisas. Para que haja um sacramento, são necessárias 3 coisas. Matéria, fórmula e ministro. Se não houver matéria, não vai haver o sacramento. Por exemplo, qual é a matéria do batismo? Água. Ninguém batiza sem água. Ministro, o pastor, o padre ou qualquer pessoa com boa e reta intenção, batizar. Fórmula, matéria, ministro e forma. Qual é a fórmula? A fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao batismo de imersão, e ao batismo de jogar somente água na cabeça da criança. Contanto que jogue água e que diga a fórmula trinitária. Isso é o batismo. Só se recebe uma vez. Por que, padre, só se recebe uma vez? Inclusive, uma vez eu recepcionei na paróquia um evangélico que ele já foi batizado, ele era assembleísta. Ele era batizado lá e ele queria se batizar cá. Eu falei, não, meu filho, o batismo lá é válido, você já está batizado. Então, batizado para sempre. Agora, algumas igrejas evangélicas que o batismo não é válido porque não usa nem o nome da Trindade Santa. Então, ele vai ter que batizar, porque a pessoa não é. Então, batizado é isso. Batizar em nome da Trindade, leva a criança, tem uma formação na pia batismal, jogando água simultaneamente. Eu te batizo em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Ou, como alguns padres fazem, eu não faço. Pega a criança e mergulha. Imersão. Imersão. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí é uma água toda. Eu não faço não. Eu faço só, pego a galheta, ok? Pronto, mas os dois, assim, por assim Sim, é falar, os dois batizado. são Batismo. Batizado. O batismo você recebe uma vez porque deixa uma marca indelével na pessoa. E quem é batizado se torna luz para si, luz para o mundo, evangelizador, porque eu me tornei evangelizador a partir do meu batismo. A partir do batismo, recebe a marca, começa a fazer parte de uma grande comunidade, a comunidade dos filhos de Deus, etc. É uma coisa bonita o sacramento do Padre, batismo. posso aprofundar um pouco mais a pergunta? Fique à vontade. Muitos evangélicos falam que o batismo do catolicismo não é válido porque a criança não tem a consciência do certo e do errado. Do errado, muito bem. Boa pergunta, eu gostei. E o que você responderia se uma criança recém-nascida ela fosse receber vacina? Não, ela não vai receber, ela não vai ser vacinada não, porque ela não tem o uso da razão não. Então não vamos vacinar. Não vamos aplicar BCG na criança não. Não, vamos deixar ela crescer e vamos deixar ela escolher se vacinar ou não. Não coloca a criança na escola não. Ela é criancinha, ela não tem o uso da razão não. Então quando ela crescer, aí a gente coloca, aí ela vai escolher se vai para a escola ou não. Então, há coisas que a criança não tem liberdade. Agora, aqui é uma diferença dessa comparação que eu estou fazendo. A criança é batizada na fé, primeiro, da igreja. Porque a nossa fé é da igreja, recebemos a fé da igreja. Segundo, a fé da comunidade, a fé dos padrinhos. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a escolha dos padrinhos. Não é qualquer pessoa que pode ser padrinho de uma criança, não. Tem que ter vida justa, vida reta, comunhão de igreja, ser casada. Então não é chegar assim a tom de caixa, a boque, a tom de caixa e batizar. Não, a boque é de atabaque, não, a torta é a direito. Não, há umas regras. E a gente batiza na fé da igreja. E na Bíblia não está dizendo em momento algum, em nenhuma passagem, que é proibido batizar a criança. Não existe na Bíblia. Batizar a criança que é proibido, não está. Pelo contrário, a família lá no Antigo Testamento, dos Atos dos Apóstolos, né? Passou a família toda e todo mundo foi batizado. Mas vamos em frente. Certo. Ok. Padre, só primeiro é uma pergunta, porque a gente ainda tem bastante pergunta aqui ainda. O seu horário tá bom? Não, continue. Vamos embora, então. Tá muito bom. Vamos lá. A minha. É tua? É a minha. Graças a Deus. Essa aí Diga lá. Puxa, eu peguei a outra que é pior ainda. Padre, a gente vai para duas perguntas agora que envolve muito o catolicismo e o evangelho. Ok, vamos embora. A gente sabe que a palavra de Deus fala para nem pôr e nem tirar nenhuma palavra. Certo, nenhuma vírgula. E o que é muito perguntado sobre a sociedade, que eu já escutei muita gente da sociedade falando isso. A Bíblia evangélica tem 7 livros a menos do que a Bíblia católica. Então, qual seria esses livros que tem a menos e o que contém nesses livros? É interessante, isso aconteceu, primeiro, vamos contextualizar o texto. A Bíblia não caiu do céu Sim. prontinha, com zip. A Bíblia é fruto de um trabalho da Igreja Católica. Isso aí é consenso. Os padres, os monges copistas que passavam noites e noites, enquanto hoje a juventude passa noites e noites no WhatsApp, os copistas lá passavam noites escrevendo. Ok, tudo bem. Até a reforma protestante com Lutero, tudo normal. Lutero chegou a um ponto que achou por bem que tudo era graça, tudo dependia do que estava na palavra, etc, etc. Então, como nós sabemos, é dado histórico, veio aquela revolução dele. Com o passar do tempo, isso na Reforma Protestante, né, 1500 e pouco, depois veio a Contra-Reforma, etc. Então, houve aquela grande divisão, não só com Lutero, né, Calvino e tantos outros, etc. Mas não vamos adentrar nisso aqui, não. O que interessa é essa divisão aqui. Na Igreja Católica, nós temos 7 livros a mais, como você disse. Está até aqui, ó. Isso é um estudo que eu estava fazendo, não porque eu vim para cá, mas eu estava fazendo um estudo em casa, né? Nós temos o livro de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e alguns capítulos de Daniel, capítulo 14, capítulo 13 e 14 de
Daniel. Com a reforma protestante, entenderam Lutero na época, que isso aqui não era livro canônico, era livro apócrifos. Agora, causa espécie estrangeira na época, claro, o contexto era outro. Com Lutero, ele encontrou mais dos outros livros do Antigo Testamento. Porque a Bíblia ela é dividida em partes. Nós temos as duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento, que inclusive foi feito pela Igreja Católica. A Igreja Católica. Tem até aqui, quando foi dividida a questão de capítulo, versículo, tudo pela Igreja Católica. Tem até aqui foi dividida em capítulos em 1228, por Estevão, um cardeal, depois dos versículos, etc. Mas vamos voltar aqui. Então, achou por bem abstrair, porque Lutero não reconhecia como livros canônicos. A Bíblia é dividida, voltando aqui ao raciocínio anterior, em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. Só que o Antigo Testamento ele é dividido em algumas partes. Nós vamos encontrar os livros do grupo do Pentateuco, nós vamos encontrar o grupo dos livros históricos, nós vamos encontrar o grupo dos livros sapienciais e nós vamos encontrar o grupo dos livros proféticos, dos 18 profetas. Ele achou por bem, a ideia dele, de só nos livros históricos, Josué, Juízes, Esther, Judite, Baruque, Ezequiel, Daniel e Ezequiel, que são de alguns grupos, tirar alguns. Aí ele tirou quem? Tirou Tobias, tirou Judite, tirou Baruque, 1º e 2º Samuel, e uma parte lá do profeta Daniel, que vocês têm um livro Daniel na Bíblia de vocês, sim. Que foi da tradução de João Ferreira de Almeida, né? O tradutor de vocês. Que a divisão é um pouco diferente. Nós usamos, para a divisão de versículo, nós usamos vírgula. Vocês usam geralmente um underline, um tracinho. É um pouco diferente. Então ele achou por bem tirar. Mas esses livros aqui foram reconhecidos pela igreja como livros canônicos. Livros que são merecedores de respeito porque falam da palavra de Deus. Amém. Pronto, então agora a gente já vai entrar. O senhor falou um pouquinho, mas a próxima pergunta é a seguinte. Ela pergunta: o que significou as 95 teses de Lutero para o catolicismo? Veja, aquilo não podemos aqui condenar o Martinho Lutero e tantos outros. Havia na Idade Média uma centralidade na igreja e Lutero achou por bem, com livre-arbítrio, protestar. Como nós sabemos a história, aquele protesto na porta da igreja, das teses dele, etc. Lutero tinha razão, eu não tiro a razão dele, nem dou razão a ele. Eu preciso fazer uma leitura histórica da época, porque todo texto fora de contexto é perigoso. Por que Lutero fez aquilo? Talvez porque havia uma centralidade muito grande, alguns abusos da igreja, como nós sabemos, escândalos de alguns papas, por exemplo, o papa, a família Borgia na igreja, foi o papa Alexandre VI, um papa devasso na igreja, e isso causou revolta em Lutero na época. Então ele não tira a razão dele. Agora, ele poderia também, para não causar essa divisão, seguir outro caminho, viver a vida dele, como Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que é conhecido e admirado, até para quem não é católico, até quem não é cristão, admira Francisco de Assis, a entrega dele, ele foi falar com o Papa, dizer da situação, da lástima que vivia a igreja não, os homens da igreja em pecado, e ele foi falar com o Papa. Talvez se Lutero tivesse feito isso, não tínhamos tanta divisão, porque o grande problema nosso, meus caros jovens, o mau testemunho entre nós cristãos. Como é que nós professamos? Como que nós acreditamos em um mesmo Salvador, em um mesmo Jesus Cristo, e às vezes ficamos com divisões? Isso é um mau testemunho. Isso não pode acontecer. Então Lutero achou por bem fazer essa divisão das teses dele e colocar lá na porta
da igreja. E aí nós sabemos o que aconteceu com tantas outras divisões. A intenção dele, de Lutero, é justamente essa, protestar contra o que estava acontecendo na igreja. Ok. Respondido? Ótimo. Vamos embora. Maravilha. Eu acho que é a primeira vez que a gente escuta a versão de um católico falando isso. Pois é. Porque a gente sempre escutou a versão do evangélico Sempre. falando sobre a 95. Né? Padre. Por isso que é bom ter cuidado, porque todo ponto de vista é apenas e tão somente a vista de um ponto. A gente não pode fazer juízo temerário por ouvir dizer. Você ouviu dizer, é diferente, né? E outra coisa, e ler o texto no contexto. Porque um texto fora do contexto é perigoso. Muito perigoso. Alguém pode estar nos escutando, tudo bem, mas qual o contexto aqui? O contexto disso aqui. O contexto é que vocês conheceram alguém você tem um padre amigo, etc. Então vamos ler o contexto, porque o Padre Bill esteve aqui. Então isso é o contexto, ok? Ok. Certo. Para essa próxima pergunta, padre, primeiro eu vou querer pegar um contexto. A gente Certo. vê pessoas chamando alguns de santo, de santa e de são. Ok. Isso é muito simples. Em relação aos santos, não é isso? Veja, na Igreja Católica, a Igreja reconhece a santidade das pessoas. Vamos para o início do cristianismo. Por exemplo, no início, o que acontecia no início do cristianismo? Quando, por ocasião da morte dos apóstolos, a morte de Pedro, a morte de Paulo, em Roma, no Império Romano, aquela perseguição ferrenha, começou a ser disseminado o quê? O cristianismo, uma boa nova. E os imperadores, que não eram cristãos, começaram a perseguir. Aí vieram quem? Nero, Domiciano, Marco Aurélio, Décio, Severo, Valeriano, Diocleciano. Foram os imperadores ímpios do início do cristianismo. Então, qual foi a ideia deles? Nós vamos matar os cristãos e vamos acabar com essa nova ideia que está surgindo, que é o cristianismo. Só que foi errado. Quanto mais eles matavam o cristão, quanto mais o solo do Império Romano recebia como água o sangue dos cristãos, quanto mais o cristianismo crescia. E aí nós temos pessoas que doaram a vida. Por exemplo, na igreja mesmo, nós veneramos e respeitamos o testemunho das santas, Santa Cecília, Santa Águida, Santa Luzia, Santa Felicidade, Santa Perpétua. Foi lá desse momento do cristianismo. Hoje, o que é que a gente vê em relação ao cristianismo? É que você vai para a sua assembleia lá, você não gostou do pastor, brigou com o pastor, vai ali, funda outra comunidade, ou deixou de ir à comunidade. Ora bolas. E os cristãos no início do cristianismo doaram a vida, doaram o sangue. Para que testemunho de martírio maior do que o testemunho de São Sebastião, que foi flechado lá, só porque aderia ao cristianismo, o imperador não gostou, mandou flechá-lo. Então, a igreja vê nessas pessoas a santidade do martírio, porque doaram a vida. E quantos irmãos nossos, cristãos que estão lá no mundo do Oriente, com aquelas comunidades fundamentalistas, que não acreditam, aliás, não aceitam o cristianismo e pegam os cristãos. Hoje, os cristãos vivem em determinados lugares do Oriente sendo perseguidos, sacrificados, literalmente derramando sangue, porque acreditam em Jesus Cristo. E se não querem ser perseguidos, aí são forçados a acreditar em outras denominações que eu não me reservo aqui a não citar. Então, o martírio existe. Então, a igreja pega isso e reconhece como pessoas santas. Pessoas que são dignas de admiração, de veneração, porque tiveram testemunho santo a convite do próprio Jesus Cristo. Sede santo como eu sou, assim como o vosso Pai é santo. Então, todos nós somos convidados à santidade. Agora, por que é Santa Luzia e São Pedro? Porque é santo, são e santo. Isso é uma questão etimológica da palavra. Por exemplo, Santo André. Todo santo que começa com o nome a uma vogal, geralmente usa-se o nome santo, Santo André. Todo santo que não começa com a vogal ou com uma consoante, então é São Paulo. Sim. A questão é só etimológica. São Paulo, Santo André, Santa Luzia,
É porque o santo, o nome é a questão etimológica. O nome, se começa o nome do santo com a vogal, é santo. Se começa com a consoante, geralmente São Pedro, uma consoante. Ok? Certo. É simples, né? Simples bem assim. simples. E essas pessoas, como é que a Igreja Católica vê a questão da intercessão deles? Ah, sim. Veja, se a pessoa é santa, quem é santo está com Deus. Está com Deus. E se está com Deus, pode interceder. A intercessão, ela é bíblica, há uma fundamentação, e eu posso provar isso aqui agora para nós. Quando nós vamos ao hospital, acredito que vocês vão, não sei, visitar os doentes, chegam lá, vocês vão fazer o quê? Vão rezar, vão interceder. Quando vocês estão na igreja, o pastor, vamos fazer uma semana de oração aqui, de intercessão pelos irmãos doentes. Vocês estão fazendo o quê? Intercedendo. Ora, se eu, um pecador, estou aqui na terra, eu posso interceder? Muito mais quem já está com Deus, o santo, que viveu a vida de santidade. Doou a vida de santidade. E aqui é bom lembrar, não é toda a questão de santidade que a igreja reconhece, não. Para a igreja reconhecer, meu jovem, a santidade de uma pessoa que viveu aqui na terra é um processo. E um processo longo. Não é chegar assim, fulano é santo, não. Não. Às vezes, anos e anos. E se não for provado milagres atribuídos àquela pessoa, nunca que ele vai ser canonizada. Nunca. Santidade não é chegar assim, aqui é santa, aconteceu um milagre aqui. Não, um milagre pode acontecer. Eu estou com dor de cabeça, tomo um calmante aí, um Dorinho, eu passo dor de cabeça. Isso é santidade? Isso é milagre? Não, o remédio resolveu. A santidade, quando a igreja católica vai proclamar um santo, ela submete aquela ação que é atribuída a ele, sabe a quem? A ciência. Se a ciência não provar que ali houve um fato milagroso, jamais vai subir para os altares, porque a ciência não aprovou. Agora, em que sentido a ciência provar? É que a ciência dizer que até aqui ela pode ir, daqui para frente é algo miraculoso. A gente não tem como explicar, não. É diferente, ok? Então, para ser reconhecido santo, tem que ser submetido à ciência. Se não for, não é chegar assim, como a gente vê por aí em várias igrejas, com respeito profundo ao evangelho, é tanto santo, é tanta santidade, é tanto milagre, não. Milagre não é assim, o milagre de um santo é diferente. Ok, vamos lá. Pronto, a próxima. A Igreja Católica, ela ensina a doutrina da predestinação. Sim, a predestinação, todos nós somos predestinados. Predestinados a quê? A santidade, a salvação. Todos nós somos conduzidos à predestinação da salvação. Fomos criados por Deus somos assistidos e por Deus seremos salvos. E lembrando aqui que já houve uma salvação objetiva. Já houve uma salvação objetiva. Como assim, padre? Aquilo que aconteceu na cruz, Jesus morreu por todos nós. Salvação objetiva para todos. Mas salvação subjetiva não. Depende de mim, depende de você, com as boas obras, com a caridade, com o perdão, com a misericórdia e com a mortificação, fazendo sempre a vontade de Deus. Então depende do seu livre-arbítrio. Isso é muito importante. Agora, a predestinação, todos nós fomos criados para a predestinação da santidade, não predestinação para o mal, para fazer o mal. Isso aí não. Ok. Amém. Eu acho que é direto. Então, isso aqui pronto. Padre, a Igreja Católica, ela crê no purgatório? Sim, não só crê, como ensina. E o purgatório, existe uma fundamentação bíblica para isso. A Igreja Católica, na sua doutrina, fala de novíssimos do homem. O que são os novíssimos do homem? Muito simples. Morte, juízo, inferno ou paraíso. São os novíssimos do homem. Vão acontecer depois que você celebra a sua Páscoa definitiva. Morte, juízo, inferno ou paraíso. Pronto. E eu vou provar para vocês aqui dessa questão do purgatório por meio da palavra de Deus. Eu acredito que é São Mateus, capítulo 2. Eu já falei, se eu não acertar, é porque eu já passei de 50 e eu tenho o direito de esquecer, ok? Mas eu acredito que é
Evangelho de São Mateus, capítulo 2º, não, capítulo 5. Vamos ver. Diz assim, ó, aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto, tá aqui, ó. Vocês ouviram o que foi dito ao antigo: não mate. Quem matará será condenado pelo tribunal, etc. Quem diz ao seu irmão imbecil ou patife se tornará réu no sinédrio. Quem chamou o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Fogo do inferno. Portanto, se você for até ao altar para levar sua oferta e aí se lembrar do que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer a reconciliação, se apresentar a reconciliação com seu irmão. Depois volte e pega a sua oferta. Se alguém fez alguma coisa, alguma acusação, etc, etc. O que é que a igreja vê nisso aqui? A figura do purgatório, que é diferente do inferno. Ó, primeiro, o que é inferno e o que é céu? E o que é purgatório? Não é espaço. Não é feito isso aqui, não. Inferno, purgatório e céu são um estado da alma. Um estado da alma. Se eu estou no céu, a minha alma está no estado de felicidade. Estou com Deus, estou feliz. Se eu estou no purgatório, a minha alma está no estado de infelicidade, de sofrimento. Se eu estou no inferno, sofrimento total, porque inferno é a ausência de Deus, é a ausência da felicidade. É preciso ter isso bem claro, porque senão nós vamos ficar com aquela noção, aquela ideia de que inferno é lugar e céu é lugar. Inferno nunca foi lugar e céu nunca foi lugar na teologia, não. É sempre um estado da alma, estado de alegria ou estado de sofrimento. Para a gente entender isso, e você que está em casa, para você entender melhor. O que significa o inferno? É o afastamento de Deus, é você estar sujo com Deus, é você não se aproximar de Deus, é você não suportar a luz de Deus. Por exemplo, nós que trabalhamos o dia todo, quando nós chegamos à nossa casa, depois de um dia de trabalho, molhado de suor, qual o primeiro desejo nosso? Qual é? Tomar uma ducha, tomar um banho, tirar todas aquelas impurezas. Se você não toma banho, você vai conseguir dormir? Vai ser muito difícil, a não ser que você seja ceboso, etc. Então você está sujo. Então, enquanto você não tirar aquela impureza física, você está sujo. Depois que você tira aquela impureza, você está o quê? Purificado fisicamente, biologicamente falando. Então o inferno é isso, o purgatório é isso, é a ausência de Deus, é sofrimento, é sujeira. Você, por causa do seu livre-arbítrio, olha a liberdade, você escolheu isso. E padre, agora eu fiquei com um bocado de dúvida agora. mas só para entender. A questão do céu, purgatório ou inferno, é em vida ou é depois da vida? Isso acontece, pode acontecer um céu no meio de nós. Por exemplo, quando nós celebramos a Eucaristia, o céu está presente, Deus está presente. Mas geralmente a visão cristológica disso em relação depois da celebração dos novíssimos do homem. Porque a igreja nos ensina que você morreu, haverá o juízo particular. Você vai se apresentar a Deus. Depois haverá o quê? O juízo universal, com a volta do soteropolitano, com a volta do Salvador. Aí neste juízo final, aí haverá a libertação para alguns e a condenação para outros. Felicidade ou inferno. Inferno existe. Muitas pessoas não gostam de falar, né? Só fala de coisa boa, de céu. Não, mas o inferno existe. O demônio existe. O demônio é uma pessoa. O demônio age. Não pense que ele está quietinho, não. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Não podemos abrir espaço na nossa vida para que o capiroto, o Didi, o sujo, o encardido, o Lúcifer, o demônio, o bexiga, tem tanto nome, né? Possa invadir a nossa vida. Ok, ótimo. Essa é minha, né, Diego? Isso. Pronto. Isso aqui a gente vê muito em filme, né? Então, vamos lá. Eu vou perguntar como acredita e depois a gente fortalece. Vamos lá. A Igreja Católica acredita em exorcismo? Sim. E como funciona? Veja, o exorcismo não só acredita, como ensina
a Igreja Católica. Eu vou pegar aqui para a gente ler aqui a doutrina e eu posso até dar uma explicação para vocês sobre o exorcismo. Vamos ver aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo. Inclusive, o próprio Cristo fala sobre o exorcismo. Sim. Agora, nós precisamos ter cuidado, exorcismo com doença, né? Patologia, questão psicológica. Ter muito cuidado com isso para a gente não ficar confundindo as coisas. Aqui é no Evangelho acredito que é de São Marcos. Deixa eu ver aqui. Ô, padre, não bata não, porque se bater, padre, Marcos 1:25. Se bater aqui, né? Aí a mesa fica... Tá aqui, ó. O exorcismo. O que é o exorcismo? O exorcismo é a pessoa... Na Igreja Católica, não é todo padre que faz exorcismo. Não. Existe um curso próprio para o exorcismo. Olha aí. Existe um curso próprio. Não é chegar assim. E outra coisa, tem que ter uma delegação do superior, do bispo. Não é eu chegar assim e vou fazer exorcismo, não. Mas vamos ver a fundamentação bíblica, depois eu volto para explicar isso. Veja, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 24. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Aquele diálogo famoso, né? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou o espírito impuro. Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. E todos ficaram muito espantados, etc. Isso é exorcismo. Jesus realizou, naquele momento, um exorcismo. A igreja, na sua doutrina, no catecismo da Igreja Católica, famoso, o catecismo, que aqui está toda a doutrina da igreja, é um compêndio que nós temos, e o que você quiser, você encontra aqui. Nós vamos encontrar a doutrina do que você falou para o padre, justamente do exorcismo, como a igreja fala e explica. Por exemplo, a igreja... isso aqui é a questão do purgatório. Como eu falei para você, né? A igreja denomina purgatório essa purificação final. Já foi explicado para vocês. Do exorcismo, com a fundamentação bíblica, o catecismo diz o que eu acabei de dizer. É um curso que existe, o padre faz. Nem todo padre é exorcista, e não pode ser. E esse curso tem que ter autorização do superior. E o exorcismo na Igreja Católica existe com fundamento bíblico nesse texto que eu acabei de ler, Marcos, capítulo 1, quando Jesus fala, sai desse corpo. Porque a possessão diabólica existe. O demônio existe e o demônio pode se apossar do outro. Então, basta apenas a pessoa abrir brecha, espaço. Esse espírito imundo que a Bíblia fala, então seria o demônio. Sim, o demônio, sim, o espírito mau mesmo. Que é revestido, vem de todas as maneiras, né, o espírito do maligno. Mas, repito, cuidado para a gente não confundir exorcismo com aquilo que a ciência pode resolver. Por exemplo, eu posso dizer, nas estruturas, abrindo aqui um parêntese, nas estruturas clínicas freudianas, nós vamos estudar 3 coisas fundamentais. Nós vamos estudar a neurose, a psicose, a neurose, a psicose e a perversão. São as estruturas clínicas da freudiana. É o que constitui a pessoa. Geralmente, todos nós somos neuróticos. Neurótico, eu tenho noção da realidade externa e realidade interna, sei diferenciar. Eu sei que isso aqui é um estúdio. O psicótico não tem condições de dizer que isso aqui é um estúdio. Porque o psicótico está em estado de alucinações, de delírios. Então, até da ideia que ele está possuído pelo demônio, né? Eu estou vendo ali o santo, estou vendo ali você é o demônio. E começa a dizer, não, ele está delirando. Ou delirando, né? Ou alucinando, alucinações. Então, esse fato em si, você não pode confundir com a possessão diabólica, não, para fazer exorcismo. Isso é uma questão psicológica da pessoa. Isso existe tratamento, é outra coisa. Nós não podemos confundir com isso. Certo. Boa. Padre, a gente tem 20 minutinhos
Eita, Então, diga lá. eu já vou para as chaves. A gente vai cortar algumas aqui e eu já vou para as perguntas chaves. Mas depois ele volta, mas a gente passa Marca exatamente. esse dia aí. Então, eu vou sinalizar aqui para Deus as chaves. Boa. Enquanto isso, o padre come um biscoitinho aqui, a ideia de graça. Verdade. Vamos embora, é isso mesmo. Certo? Então, padre, eu vou deixar essa daqui com o condenso e eu vou logo partir para essa, tá? Essa Ok. contigo e Tá eu vou bom. partir para essa. Vai que a gente... A gente via antigamente o catolicismo muito forte em questão junto com a política. Hoje em dia, isso ainda acontece muito? O catolicismo e a política andando junto? Toda religião precisa andar com a política com a religião. Eita, padre, cuidado. Quando se fala aqui de política, filosofia de vida. Política que visa ao bem comum. Não é nada mais, por exemplo, nós temos na Arquidiocese de Olinda e Recife projetos em comunhão com o governo do Estado. Temos vários projetos em comunhão com o ex-governador e agora com a governadora atual. Temos projetos de comunhão. Se visa ao bem comum, ótimo, mas são projetos que um não interfere no outro. Sem esquecer que, por natureza, nós somos políticos, nós não somos apolíticos. E quem não se interessa por política é governado pelos maus políticos. Ponto. Agora, o que nós não confundimos, temos o maior cuidado, é confundir religião com política partidária. É eu fazer do púlpito um espaço para defender candidato B e você candidato A. Isso aí não. A igreja não aceita, em hipótese alguma. Agora, que a política para a conscientização do bem comum, sim, ela existe e deve existir dentro da igreja, sim, porque somos pessoas políticas. Agora, política barata, política partidária, política que não visa ao bem comum, aí a igreja não faz parte e não deve fazer parte. A igreja não tem partido em relação a isso, não. Perfeito, tá ótimo. Ok. Ótimo. Qual a minha mesmo? Pronto. Essa agora, vamos lá. Pronto, chegou numa pergunta legal. Liga lá. Qual é a posição oficial da Igreja Católica sobre o aborto? Isso é uma coisa muito interessante, a questão do aborto. Tá filmando aí, Vici. A questão do aborto. Vejamos. Isso aqui dá um debate, o aborto. Primeiro, eu tenho que ter consciência que o aborto é um assassinato. Quem pratica aborto está matando uma pessoa. Como assim, padre? Sim, porque quem pratica aborto vai a júri popular. E só quem vai a júri popular é quem mata uma pessoa. Assim diz a legislação de 1940. O aborto é um pecado que clama a Deus por justiça. É um crime hediondo, porque você mata uma pessoa sem a mínima possibilidade de defesa. O aborto é uma agressão terrível. Isso é colocar aí, nós temos alguns filmes falando há várias modalidades da prática do aborto. Aborto, quando o médico abortista, quem trabalha na área de saúde, pratica o aborto, e que o aborto, às vezes, muitos médicos não praticam por causa da inviolabilidade da objeção de consciência, porque ele sabe que está matando uma pessoa. E o aborto, além de matar uma pessoa, o médico faz juramento para defender o quê? A vida, o juramento de Hipócrates, o pai da medicina, jura em defender a vida. E como é que agora vai matar? Com essa ideia de descriminalizar o aborto. A descriminalização do aborto. Se o aborto for descriminalizado, agora, quer dizer que as universidades, nos cursos de medicina, vão ter que ter uma cadeira para quê? Para ensinar a matar, se o aborto for descriminalizado. Então, o aborto é um crime terrível. Matar uma criança sem direito à defesa. Por que matar uma criança? Porque o fruto da concepção começa
A pessoa começa a partir da concepção. Quando acontece a concepção, ali começa a aventura de uma nova vida. Vida que não é da mãe, não é do pai e muito menos do Estado. O Estado tem a obrigação de defender aquela vida, a vida. E a vida não começa depois do nascimento. Não. A vida começa a partir daquele momento. Inclusive, você tem essas características físicas, esse topete assim, como também ele tem o cabelo, mas eu não sei se deixou o topete crescer ou baixou. O padre tem esses olhos claros. Eu não adquiri isso depois que eu nasci, não. Isso já veio da minha genética, do momento da concepção. E é tão provado isso que a partir da concepção inaugura-se uma nova vida, que o meu código genético, as minhas digitais, o meu tipo sanguíneo já estavam lá presentes a partir do momento da primeira célula, a célula ovo. Aí vem a célula ovo, vem o embrião, vem o zigoto, vem o feto e vem a criança. Tudo isso aqui, célula ovo, embrião, zigoto e feto, tudo isso aqui são apenas e tão somente nomes, estágios, melhor dizendo, estágios biológicos de uma mesma e única pessoa. A essência da célula ovo, da pessoa ovo, é a minha essência de hoje. Acabou. Eu tive essa essência desde o momento da concepção. E recorrendo aos ensinamentos de Aristóteles, aquele momento da concepção é o momento do ato para a potência. Eu estou sempre em direção ao ato, uma potência em direção ao ato. Qual é o ato? Nascer com vida. Mas para eu nascer com vida eu já detinha desde o momento da concepção para poder nascer. Porque se eu não tinha vida, eu ia nascer o quê? Não ia nascer nada, já estava morto. Então a igreja vê o aborto como um crime terrível. Porque mata uma pessoa indefesa, um inocente. E no direito penal nós sabemos que quem paga crime é o criminoso, não é outra pessoa. Se alguém matar alguém, quem vai não é o pai no lugar dele, não. Quem vai é a pessoa que matou, é o criminoso. Aí quer dizer, a mãe foi estuprada, o estuprador desapareceu e quem vai pagar é o inocente? Não, deixa o inocente nascer. Deixa a criança nascer. Seja punido quem praticou aquele crime. Mas eu não quero dizer com isso que é fácil para uma jovem senhora ser estuprada e levar uma gravidez à frente, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que o aborto é um crime, dos piores crimes que existe. Inclusive, é um holocausto silencioso. Milhões e milhões de crianças são assassinadas, são abortadas, são mortas no ventre da mãe e ninguém diz nada. E alegam como se a criança, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Nada disso. O corpo não é seu, o corpo não é da mãe. Porque se fosse da mãe, se fosse um apêndice, a mãe poderia cortar. Se a criança fosse um apêndice da mãe, a criança tinha o quê? As mesmas digitais. Tinha o mesmo tipo sanguíneo. Tinha o quê? As mesmas digitais, o mesmo código genético. E não tem digitais diferentes, então não é apêndice. O que é um apêndice da mãe? É o cabelo que ela corta, cresce, é a unha que ela corta e cresce. Então é lamentável que no mundo de hoje haja um desrespeito profundo à vida do inocente, do nascituro, como diz no direito civil, que é o artigo 2º, a personalidade jurídica da pessoa é adquirida com o nascimento e com vida, vírgula, porém a lei põe a salvo desde o momento da concepção os direitos do nascituro. Ora, se tem direitos reservados, logo é uma pessoa, porque só quem tem direito é uma pessoa. Esta tela de televisor aqui, isso não tem direito não. Este microfone não tem direito não, porque não é pessoa. Então, tentar dissociar personalidade de vida e vida de personalidade é um descompasso jurídico terrível, porque não há personalidade sem vida e não há vida sem personalidade jurídica. Onde há personalidade, há a vida. Onde há vida, há a personalidade. Isso seria... Mas eu gosto de debater com o aborto, meu caro jovem. Aqui é consenso. Eu gosto de debater com gentes contrárias mesmo, porque a gente instiga e coloca o padre em situação difícil. E eu poderia até ir mais adiante, mas vamos deixar isso para outro momento sobre o aborto.
Amém. Quando a gente for abordar, tenho certeza que a gente vai abordar mais sobre a questão matrimonial. A gente pode falar muito mais sobre o aborto, explorar o tema de maneira... Até se o padre quiser, eu não sei se a gente sempre disse que é 95 ou a gente não vai abrir espaço para debater. Mas quem sabe um dia a gente trazer uma pessoa aqui para poder... É importante, mas é importante vocês trazerem, por exemplo, uma pessoa que seja a favor do aborto com um padre, para a gente ver o embate, para a gente tirar, sabe o quê? A faça. Isso é muito importante. Porque você vem com a outra pessoa, vem com argumentos humanos, argumentos psicológicos, etc. Aí você, mas não é assim não, é assim. Aí, isso é bom porque você vai formar uma opinião crítica. Vocês poderiam me refutar agora. Padre, mas a gravidez ectópica, não há condições de sobreviver. Padre, mas a gravidez da mulher, a mulher está grávida e a criança no útero está se desenvolvendo. A criança e um caroço, um câncer, ela está com câncer. E aí, vai morrer os dois, vai deixar, A gravidez ectópica não pode, padre, porque é nas trompas. E aí, vai deixar a mulher morrer? Olha, são perguntas instigantes, provocantes. E a gente responde isso com a ação do duplo efeito. Eu tenho uma ação, a ação é boa, mas o efeito é duplo efeito. Um efeito bom e um efeito mau. Qual é o efeito que eu quero? Eu só quero o efeito bom. Eu vou tratar da mãe que tem gravidez ectópica nas trompas. Mas a minha intenção é matar a criança? Não, a minha intenção é fazer o quê? Tratar da mãe, tentar salvar a mãe e salvar a criança. Em consequência desse tratamento, a criança pode morrer. Mas eu quis? Não. Eu quis o quê? Só o bem. Então, é uma ação de duplo efeito. Um efeito bom e um efeito mau, mas eu só quero o efeito bom. E tantas outras questões. Eu me paio, como se diz no interior, sobre esse tema do aborto. Muito bom, muito bom. Muito bom. Padre, por conta do tempo, vamos a gente terminar. Vai para a última pergunta agora, simples e objetiva. A Igreja Católica, ela continua a mesma de anos e anos atrás? A Igreja Católica, na sua essência, sempre foi a mesma e não vai mudar nunca, nunca. Agora, é claro, nos seus acidentes, nas suas características, isso aí precisou mudar, se reformular. Quando a Igreja Católica fundada, desde aquele momento do primeiro concílio, lá nos Atos dos Apóstolos, com a comunidade, etc., a ideia era diferente. Como vocês aqui, surgiu aqui esse podcast assim, surgiu assim, tudo prontinho. Não, vocês foram montando, não vão ficar aqui assim, ficar melhor. E daqui a um ano, isso aqui vai estar outra coisa, outro ambiente, porque o tempo é outro. Agora, a essência do podcast vai ser sempre esta, não vai mudar nunca. Agora, os acidentes, aquele que vem depois, é diferente. A Igreja Católica sempre permaneceu fiel na sua essência ao magistério, à Igreja, à palavra. Agora, em outros momentos, precisou crescer, como isso é natural em qualquer convivência humana. Amém. Amém. Eu queria que essa entrevista tivesse mais 1h30. Rapaz, se tivesse, a gente tava aí, acho, na quarta pergunta. Pois é. Graças a Deus foi muito bom, Padre Bill. Padre Bill Arruda. Padre Bill de Arruda, isso. Bill de Arruda. Agradecemos muito ao senhor por ter... Demais. A gente sabe que deve ser muito corrido. Realmente, eu vim, viu, meu filho? Porque senão eu prometi aquele magricelo. A gente conheceu o Padre Bill Arruda graças ao meu amigo de trabalho lá, o Júnior. Valeu, Júnior. Quando a gente pensou logo em falar com o padre sobre esses assuntos, a gente queria um padre que soubesse do assunto, que tirasse onda. Então eu fui até o Júnior, que é uma pessoa católica a qual eu conheço, pediu indicação e logo ele indicou o senhor. Que bom, falou, obrigado. Pode levar ele que ele vai responder todas as perguntas que vocês tiverem. E foi exatamente o que aconteceu. Então, Júnior, muito obrigado. Obrigado, padre. O Matheus, que está aqui por trás das câmeras. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, padre, porque às vezes era o que eu sentia muito receio. Falar assim, olha, porque o pessoal da 95 Podcast vai estar convidando um padre pra conversar. Qual deve ser a reação dele? Ai, meu Deus do céu, que povo abestado. Ai, minha gente, nós somos adultos, somos crianças, etc. Nós não somos crianças, somos pessoas adultas, formadoras de opinião, etc. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz. E esperamos já que daqui a pouco a gente volte de novo ainda para conversar sobre outros assuntos. Temos assunto, por exemplo, casamento homoafetivo, eutanásia, pena de morte. São temas extraordinários. Só tema leve. Pois é. Tá certo. Então,
Podemos encerrar? Considerações finais? Ok, uma alegria extraordinária, obrigado por esta oportunidade e dizendo a Deus que obrigado a Deus, porque isso é um canal da graça dele. Quantas pessoas serão atingidas por esta nossa reflexão, dúvidas que foram tiradas, esclarecimento, etc. Então tudo é graça de Deus na nossa vida. Então vocês permaneçam assim, servindo ao Deus Criador, a Jesus Cristo, por meio da técnica, por meio do conhecimento e convidando pessoas qualificadas para todos nós. Ok? Amém. Bênção de Deus para todos nós. Muita paz. Amém. A todos que estão assistindo, fiquem na paz do Senhor. Que Deus tenha abençoado a tua vida nesse momento que você assistiu esse podcast. Amém? Valeu para pessoal. você. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Muita paz. Espero que tenha servido aí para você. Muita paz.